Olá, amigos do clube, sejam bem-vindos a mais uma aula. E eu vou fazer para vocês um panetone salgado semi-folhado, uma delícia. E os ingredientes da massa são açúcar, fermento biológico fresco, ovo em temperatura ambiente, leite e água mornos, sal, farinha de trigo e margarina especial para folhado. Essa margarina vocês podem encontrar em lojas que vendem ingredientes para confeitaria, algumas lojas que vendem ingredientes para pizzaria, esses grandes atacados, não é muito difícil de encontrar não. E ela é uma margarina que tem a função de impermeabilizar as camadas de massa. Ela não derrete muito rápido no forno, então a gente diz que é uma margarina termoestável justamente por isso, ela suporta bem o calor do forno. Então antes dela começar a derreter, ela faz uma impermeabilização entre as camadas e aí por isso a massa fica ali folhadinha, né? Então nesse caso, o que a gente vai fazer é uma massa fermentada semi-folhada. Eu separei aqui o que eu estou utilizando para vocês entenderem como é que ela é vendida. Então ela é vendida assim, geralmente em embalagens grandes. Aqui eu estou usando o da Amélia, mas existem outras marcas, tá? Então, independente da marca, você vai ler no rótulo, ou para uso em folhados, ou até mesmo para uso em croissant. Ela é uma margarina bem dura, essa aqui está em temperatura ambiente, olha, é uma margarina bem dura. Tá? Ela não é de jeito nenhum para passar no pão. Agora, se você não encontrar e mesmo assim quiser fazer essa receita, aí você pode comprar, aí sim, no supermercado, esse tipo de tabletinho aqui. Isso aqui é margarina forno e fogão, também tem de várias marcas. Essa não é uma margarina boa também para passar no pão, porque ela é meio cebosa, ela é mais estável também na temperatura do forno. Então, olha lá, chega a ser branquinha e é mais dura, um pouco mais dura do que a margarina comum. Mas vocês viram, ela é molinha, aqui ela está em temperatura ambiente, então se vocês forem usar essa, a gente, claro, não vai ter a mesma textura de massa, a gente perde um pouquinho da textura, mas dá para fazer também. E essa aqui a gente vai colocar na geladeira antes do preparo, tá? A termoestável não, mas essa aqui é bom, porque em temperatura ambiente ela fica mais mole. Bom, então vou começar pelo preparo da massa. E eu vou misturar o fermento biológico. Quando vocês forem comprar no supermercado, são aqueles tabletinhos. Então, aqui tem fermento biológico que eu misturei com o açúcar. Vou mexendo, 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 até dissolver e se transformar num líquido. Então, o que vai dissolver aqui, na verdade, é o fermento, né? Então, olha lá, é só mexer. Fermento com açúcar. Pronto, olha lá. Aí ele vira essa pastinha. E aí nessa hora eu já vou colocar aqui o ovo. Mistura bem. Vou misturar o leite. A água é morninho, tá? Não é para colocar muito quente, porque se colocar muito quente a gente acaba estragando o fermento. Bom, agora aqui eu tenho sal, mas eu não vou colocar o sal por enquanto, porque o fermento está muito exposto e o sal é muito agressivo para esse tipo de fermento. Então, eu vou começar colocando a metade da farinha. Misturar um pouco. Agora sim, agora eu posso colocar o sal. Aí começo mexendo assim mesmo com uma espátula, né? Porque a massa tá mole ainda. Mas depois é com a mão mesmo ou então com a batedeira, se você tiver uma batedeira bem potente. Se não tiver, é o tempo todo mexido a mão daqui em diante. É só ela perder essa liga, esse grude, né? Porque senão a gente lambuza toda a mão e não consegue mexer a massa. Então, deixa eu incorporar um pouquinho mais de farinha.
Se você for mexer, sovar na mão, esse restante de farinha já pode vir aqui para a mesa. A gente espalha assim. E aí é força mesmo, tá? Não faz cerimônia. Pode colocar força aqui. O objetivo é que essa massa fique bem lisa e bem sequinha. Já incorporei toda a farinha de trigo. Então, como eu disse, ou eu continuo sovando aqui na mesa até que a massa fique um pouco mais lisa. Vejam que ela fica, parece que está meio quebradiça, né? Rasgando. Então, isso aqui é porque a gente ainda não sovou e não desenvolveu a rede do glúten, que é o que dá a elasticidade na massa e faz ela ficar bem lisinha. Posso continuar sovando aqui ou trazer para a batedeira, se for uma batedeira potente. E, de qualquer forma, seja lá qual for a batedeira que você for usar, tem que ser o batedor de gancho, que é o batedor de massa pesada. Aí vou colocar aqui dentro e vou deixar bater por 5 minutos. Passados 5 minutos de batida, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou a massa. Fica bem diferente, ela fica bem mais elástica e fica lisinha. Olha lá que bonita. Agora eu vou acomodar essa massa dentro de um bowl e vou cobrir. Esse atrito já deixa a massa quentinha, então isso já acelera também esse descanso e a fermentação dela. Vou cobrir e vou deixar num ambiente abafado por uns 20 a 30 minutos mais ou menos, porque a gente precisa abrir essa massa com rolo, não é nem por causa só da fermentação. Ela precisa descansar porque a gente precisa abrir com rolo. Se a gente tentar abrir agora, como ela acabou de ser sovada, a gente abre e ela encolhe. Então, para ela ficar do jeito que a gente quer, né, bem esticadinha, ela tem que descansar. Então, uns 20 minutinhos já são suficientes. Agora que a massa já descansou, eu vou colocar ela na mesa novamente. Separei aqui um pouquinho de farinha de trigo para polvilhar na mesa, para a massa não grudar. Aqui não tem uma quantidade exata, quanto baste para a gente conseguir abrir a massa. Importante que ela não grude na mesa. Agora eu vou esticar, vou começar esticando aqui com a mão, mas tem que ter um rolo de massa, que a gente vai abrir desse jeito. Aí eu vou buscar agora um formato mais retangular, porque a gente vai aplicar agora aquela margarina de folhar. Prontinho. Agora eu tenho que espalhar essa margarina em 2/3 da massa. Então, a gente vai marcar aqui mais ou menos, sem cortar, só marca 1, 2, então a gente vai ter 1, 2, 3 partes de massa. Eu preciso distribuir essa margarina em 2 partes. Então, eu já vou cortar ela ao meio, porque aí assim fica mais fácil a gente fazer essa divisão. Então, esse tabletinho eu tenho que distribuir aqui, esse eu tenho que distribuir aqui. Como vocês estão vendo, essa margarina é dura, né? Então, eu gosto de fazer assim. Eu gosto de forrar a mesa com plástico. Aí, eu coloco o tablete de margarina. Lembrando que esse aí eu tirei daquele tablete grande, né? Ele ficou parecido com o tabletinho da Forno e Fogão, né? Mas esse aí é daquela especial. Vou cobrir com outro plástico. E vou começar a abrir a margarina aqui já, que aí fica bem fácil. Então, eu vou esticando essa margarina, pode ser com rolinho também, até ela chegar no tamanho desse retângulo aqui, desse 1/3 de massa. Assim fica bem mais fácil o trabalho, mais rápido, faz menos sujeira. Deixa eu medir ali para ver se já é o suficiente.
Olha lá, a gente mede aqui, ó, dá para abrir mais um pouquinho ainda. Principalmente nas pontinhas aqui. E aí fica uma camada também bastante uniforme. Agora eu vou tirar o plástico de cima. A margarina acaba ficando grudada no plástico de baixo. E aí a gente vem acomodando ela aqui, ó. Aí sobrou um pouquinho aqui na beirada, eu já aproveito, ó, deixo grudado no plástico mesmo. Esse pouquinho que ficou no plástico, a gente vai grudando ele em outros pontos da massa. Onde precisar, a gente põe mais um pouquinho. Não precisa ficar uma coisa bonita, porque isso aqui a gente vai dobrar, nem vai mais aparecer. Prontinho. Vou fazer o mesmo com outro tablete. Aqui, já foi suficiente. Tiro de cima. Onde sobrou, a gente já tira, já vai distribuindo onde está faltando. Prontinho. Não pode desperdiçar nada, porque essas margarinas, elas não são ingredientes muito baratos, né? Então, a gente não pode desperdiçar nada. Agora, essa parte que ficou sem a margarina, vem por cima dessa. Ela cobre. Se tiver muita farinha aqui, pode tirar. No meu caso aqui não tem, então nem preciso ficar alisando muito. Mas se tiver, você tira. Aí, essa parte que tem margarina vai por cima dessa. Desse jeito. Então, a gente chama isso de dobra em formato de envelope. Dá umas batidinhas para grudar bem uma parte na outra. E agora eu vou acomodar essa massa numa bandeja e vou levar para a geladeira, porque novamente, como a gente manipulou a massa, esticou, ela se cansou de novo. Ou seja, se a gente tentar abrir agora, ela vai encolher, ela pode até se rasgar. Então a gente deixa numa bandeja, cobre com plástico e leva para a geladeira por 10 minutinhos. E é bom levar na geladeira, né? A gente não deixar esse descanso acontecer aqui, porque a gente ainda não quer que essa massa fermente, né? Se a gente deixar em temperatura ambiente, ela já pode começar a crescer. Então, por enquanto, ainda não é para crescer. Agora nós vamos para a segunda dobra. Dessa vez não tem mais a aplicação da margarina, ela entra só na primeira dobra. Então, olha lá como a massa fica obediente depois do descanso. Agora, novamente, a gente vai abrir no formato retangular. Não tem um tamanho obrigatório. É do tamanho que você vê que consegue esticar. Também não precisa forçar muito a massa, porque essa é apenas e ainda a segunda dobra. Ainda falta mais uma, que também vai acontecer depois do descanso. Então, olha lá, já abri o retângulo. Vou dobrar, tirar essa farinha em excesso e dobrar de novo. Volta para a bandeja. E volta para a geladeira, mais 10 minutinhos. Agora sim, nós vamos para a terceira e última dobra. Novamente, farinha na mesa. E vou abrir formato retangular. Mesmo formato,
dobra uma para dentro, tira a farinha, dobra de novo. Bem, agora essa massa vai render 3 porções, ou seja, 3 panetones a gente vai conseguir tirar daqui. Então, a gente já pode cortar. E se você, por acaso, não quiser fazer os panetones, os 3, né, as 3 porções, é nessa hora que você pode congelar para aproveitar depois, aí vai colocar recheio, colocar para crescer, ou a gente pode fazer a próxima etapa, que é colocar o recheio e congelar ele já recheado. E aí a gente deixa para deixar a massa crescer só na hora que vai para o forno. Então, vou trabalhar com uma porção de massa, para a gente ver como rechear. Já separei aqui algumas opções de recheio, para que você entenda o que você pode utilizar aí na sua casa. Você pode utilizar basicamente tudo que tiver na sua geladeira que você e a família goste. Então, eu coloquei alguns exemplos apenas. Aqui eu tenho presunto picadinho, calabresa defumada picada. Aqui eu tenho bacon que eu cortei em cubinhos e fritei. Esses dois aqui não precisam de cozimento antes, mas o bacon sim, né? Porque a gente não come o bacon cru, então dentro da massa ele também não vai chegar a ficar com uma textura bacana, vai continuar cru. Aqui eu tenho queijos. Eu escolhi, aqui eu tenho um queijo meia cura, aqui eu tenho um provolone, aqui tem parmesão ralado. Escolhi também alguns acompanhamentos, como tomate seco, milho, azeitona, cenoura ralada, cebola picada e alguns temperinhos verdes, né? Que nesse caso eu escolhi aqui as ervas finas secas e também o orégano, mas poderia ser também as ervas frescas. Ou seja, não tem uma regra para esse recheio, tem que ser o seu gosto. Eu sugiro que você escolha sempre alguma coisa que tenha um sabor mais forte, né? E por isso eu escolhi aqui a calabresa, o bacon. O presunto já tem um sabor mais delicado. Então, se eu colocar presunto, eu vou juntar, por exemplo, com um queijo mais forte, como o provolone, como as azeitonas. Então, você vai fazer um mix bem gostoso e bem variado. Então aqui, por exemplo, eu poderia colocar uma carne moída, cozida, frango desfiado, sardinha, um salmão, uma sobrinha de salmão que você tenha do jantar, né? O peru do Natal, o que sobrar do peru do Natal. Então assim, a gente pode colocar o que quiser. Na parte dos queijos, eu escolhi aqueles queijos que não derretem muito, como, por exemplo, né, o mussarela. O queijo mussarela é muito gostoso na hora que está quente, mas quando o nosso panetone estiver frio, ele fica com uma textura meio borrachuda. Então, eu prefiro os queijos mais duros, né? Poderia até ser um queijo molinho, como um queijo branco, mas ele não tem aquele puxa, que é gostoso só quando está quente. Bom, e aqui nos acompanhamentos, aí você fica mais à vontade ainda. Se quiser fazer uma versão vegetariana, tira esses aqui, pode fazer do seu jeito, só com os vegetais, vai ficar bem gostoso também. Bom, então, quando você juntar esses recheios, o ideal é que para cada porção de massa você tenha pelo menos umas 2 xícaras, 1,5, 2 xícaras de recheio. Então, você pode fazer essa medida, né, até para não fazer recheio a mais, você pode medir assim, por exemplo, né, vou fazer um de calabresa. Eu vou usar esse como ingrediente principal. Olha lá, enchi aqui uma xícara de calabresa e aí vou fazer mais uma xícara misturado. Então, vou colocar aqui um queijinho meia cura, um pouquinho de queijo, vou colocar aqui um pouquinho também de tomate seco, até completar essa segunda xícara. Vou colocar azeitona também, fica bem gostoso, com calabresa. Não vou colocar cebola, porque eu não sei se todo mundo gosta, mas vou colocar um pouquinho de cenoura, para dar um colorido, porque o colorido também fica bonito, né? E orégano, que combina muito com calabresa. Prontinho, já temos um recheio pronto. E assim você vai fazendo, claro que anote tudo que você colocar no seu panetone, porque de repente você faz o melhor sabor de todos e não lembra o que foi que colocou, né? Bom, então aqui eu tenho um recheio prontinho. Agora vou abrir a massa. Vou jogar um pouquinho de farinha na mesa e vou abrir essa massa agora não retangular mais. Agora eu vou abrir como se fosse uma massa de pizza. Vou abrir num formato redondo. Vou começar aqui com a mão para ela já ir ganhando formato. E depois com o rolo mesmo, com paciência,
força para abrir a massa e paciência, né? Aí a gente vai abrindo devagarinho, ela tem que ficar fininha. Prontinho, massa esticada. Agora eu vou jogar, olha lá como ficou fininha. Agora eu vou jogar todo o recheio aqui. Vou espalhar por todos os cantinhos da massa. E também, né, a quantidade de recheio fica aí ao seu gosto, né? Se quiser colocar mais ou menos, fiquem à vontade. Só que quem vai vender também tem que cuidar, né, para não exagerar demais na quantidade e depois ficar inviável para venda. Agora, se é para casa, aí capricha, usa o que tiver aí na geladeira. Agora eu vou começar enrolando das pontinhas, porque aí o recheio, para que ele fique mais distribuído dentro da massa. Vai fechando. Não tem problema que rasgue a massa. Ela ainda vai crescer, né? A gente vai colocar ali dentro da forma, ela ainda precisa crescer. Agora sim, agora fermentar bem. Enrola até onde der para enrolar. Fechar bem aqui esse centro, pode beliscar a massa assim para ela fechar bem direitinho, vira. E esse lado que ficou lisinho, o lado da emenda fica para baixo, o lado lisinho fica para cima. Aí eu vou colocar agora dentro de uma forma para panetone. Essa forma é a de panetone de meio quilo. Vou acomodar aqui dentro. Pode apertar e pronto. Agora ela vai, aqui dentro ela vai crescer. Eu coloquei na receitinha de vocês um ovo que a gente vai bater ligeiramente com um garfo, clara e gema juntos. Só que a gente só vai pincelar o ovo por cima quando a massa já tiver crescida. A gente só faz isso na hora que vai para o forno. Então agora a gente vai cobrir com um plástico fininho. Pode ser um filme, pode ser aquele plástico picotadinho. Cobre com plástico e leva num lugar, de preferência um lugar abafado. Pode ser dentro de um armário, pode ser embaixo de uma lâmpada. Aqui eu uso como estufa o forno desligado, sem nenhuma temperatura regulada, só com a lâmpada acesa. Como a lâmpada está acesa dentro do forno, ali fica bem quentinho, assim, fica um abafado que é ótimo para crescer esse tipo de massa. E aí demora em torno de uma meia hora, 40 minutos, mas também não tem um tempo limite. Ele tem que crescer até pelo menos dobrar de volume. Ah, e tem um detalhe importante. Se você quiser congelar, lembra que eu falei antes do congelamento? Então, se você quiser congelar agora ele recheado, é nesse ponto. Aqui ele já cresceu bem, olha lá que fofinho. Vou passar o ovo, então eu vou bater ligeiramente aqui o ovo com o garfo. Vou pincelar. Lembrando que ele continua a crescer dentro do forno, que eu já regulei para a temperatura de 180 graus para ir pré-aquecendo. Então eu tirei o panetone lá de dentro, né, porque ele estava crescendo na lâmpada acesa, né, no calor da lâmpada. Tirei o panetone de dentro, acendi o forno a 180. Aí deixei esquentar. E vou polvilhar um pouquinho de queijo ralado por cima, que também é opcional. Ele vai assar por aproximadamente 40 minutos. É só esperar. Nosso panetone salgado já está pronto. Assado. Agora eu vou só esperar ele amornar para poder tirar o papel e servir. Agora que já amornou, cada panetone desse fica com aproximadamente 600 gramas.
E aqui nós finalizamos mais uma aula super especial do nosso clube. Até a próxima!